Amém. Vamos lá, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por mais uma noite estarmos juntos, de pé, adorando o Senhor na congregação dos santos. Amém. Tivemos um momento de cânticos, de entrega ao Senhor, onde a igreja declara, a santidade do Senhor. É muito importante que nós entendamos ou venhamos a entender o que nós estamos fazendo a partir do momento que nós estamos juntos aqui, amém? Onde nós nos reunimos, ali está o Senhor. Estamos reunidos no nome dEle. E essa casa de oração, essa igreja aponta para o nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus por mais uma noite. Bota a mão no seu coração, vamos orar primeiro. Amém? Louvado seja o teu nome, Jesus. Te agradecemos pela tua graça, Deus, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Deus, obrigado porque tu és o motivo de estarmos juntos aqui, porque nós um dia ouvimos a palavra do Evangelho e a tua palavra entrou em nossos corações, e a tua palavra tem nos moldado, a tua palavra tem nos ensinado, o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem enxugado as nossas lágrimas, o Senhor tem nos ensinado que o Senhor é a nossa porção diária. Jesus, obrigado pela tua presença, e hoje eu entendo claramente que o Senhor está em nós. Nós somos casa e templo do teu Espírito Santo, Deus. E hoje à noite, como corpo de Cristo, estamos devolvendo ao Senhor a adoração que o Senhor merece. Através de palavras, de cânticos e orações. E nesse momento eu quero entregar os nossos corações a Ti, Pai. Que seja terra fértil para aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. Toma minha vida. Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, seja para edificar o corpo de Cristo, Pai. E seja também para nos ensinar, nos alinhar ao bom propósito da Tua vontade. Obrigado porque o Senhor é perfeito e fiel, Deus. Obrigado pela Tua aliança. Obrigado pelo Teu infinito amor, Jesus. Te damos graças por esse momento. Eu abençoo desde já cada vida aqui presente. Cada um que está sentado nesse lugar vai receber do Senhor uma nova porção nessa noite. Não porque eu esteja falando, mas é porque a Tua palavra, o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. O Senhor nos alimenta e Tu és a fonte, uma fonte a jorrar. Obrigado por essas águas que estão disponíveis entre nós. Obrigado porque Tu és uma fonte infindável. Obrigado pelo fôlego de vida e por estarmos aqui, Jesus. Eu entrego e consagro esse tempo a Ti, em Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos lá, mais um desafio. Mais uma noite onde nós vamos compartilhar da palavra viva que é o Senhor. A palavra de Deus, o qual está escrita para nós, e nós aprendemos a cada dia, amém? Com cada situação, com cada experiência, mas a palavra do Senhor é a palavra dele, é o Senhor se revelando para mim e para você. E eu queria pedir para vocês, a gente sente quando vai falando aqui, fica um pouco disperso, até prender a atenção, mas eu vou pedir a atenção de vocês, amém? Amém, glória a Deus, vamos ficar olhando para lá e para cá, que aqui a gente consegue ver, Baixa um pouquinho só, Felipe, só um pouquinho, obrigado. Mas vamos lá, como meu irmão Sandrinho, meu pastor, meu amigo, ele falou, fique atento que o Senhor já está falando. E exatamente, o Senhor já tem falado. E ele começou falando sobre o amor. Nós vamos chegar lá. Mas é importante nós sabermos, passamos por um momento agora movimentado, obrigado, agitado no final do ano, as comemorações, aquele movimento de famílias. E viramos o ano, as agitações continuam, porque são decisões, coisas para resolver, e aí todo mundo quer um novo tempo, novas atitudes, novas decisões. Você de fato crê que há um novo tempo, e amém, há um novo tempo, Estamos vivendo 2026, mas nada melhor do que nós andarmos sobre a palavra do Senhor. Amém? E Deus faz como, onde, com quem Ele quer. O Senhor, nós já temos falado muito isso aqui, o Senhor tem falado aos nossos corações, amém? E o importante é nós sabermos que a palavra do Senhor vai se cumprir.
toda boa palavra do Senhor, aliás, a palavra do Senhor é boa, né? Mas toda a palavra do Senhor vai cumprir na minha e na tua vida. E, meus irmãos, a gente olha, né, o calendário, eu vi das pregações, falei, Jesus, essa escala está menos espaçada. Eu lembro que eu falei isso da última vez que a gente veio pregar. E aí, vamos pregar dia 11, glória a Deus, Senhor, me dá um tema. E aí, aquela questão, o que o Senhor quer compartilhar conosco? Mas o Senhor já fala conosco todos os dias, meus irmãos, a palavra está dentro de mim e de você. Nós só precisamos estar alinhados, com os ouvidos abertos, amém? Obedecendo a palavra e firme nessa palavra. Amém? Porque o Senhor tem falado conosco. E aí, o tempo vai passando, você não se preocupa, o reverendo pregou na virada, o Sandrinho pregou semana passada e chegou na minha semana, opa, aí tu já dá aquela preocupação, não, vai dar tudo certo. Aí vai segunda, vai terça, quarta, e a gente vai vivendo os nossos dias. Eu fui vivendo os meus dias, né? Então, aquelas Paola de férias, glória a Deus, aleluia, ela pediu para eu não falar o nome dela, mas eu tenho que falar para explicar, né? Ela está de férias aí, só que as férias não é para descansar, você vai resolvendo as coisas e você tem compromissos, né? O tempo inteiro, todos os dias é uma decisão, coisas para resolver, pendências para fechar, né? Amém? Glória a Deus. As pendências precisam ser resolvidas, meus irmãos, em casa, fora de casa, amém? Amém, irmã? Eu tô indo, tá, irmã? Vai dar tudo certo. As pendências vão ser tratadas. E eu estava vivendo os meus dias, né? Eu tenho um costume, tenho um hábito, né? Acordo de manhã, tenho, né, meu momento, seja o café ou devocional, saio para fazer minha atividade, enfim. E chegou na sexta, foi sexta-feira ou sábado, não me recordo agora. E eu pensando, e no meio da semana o Senhor me deu uma palavra, um tema, e eu já vou falar o tema. O tema é a jornada da fé. E nós vamos falar sobre 4 pontos fundamentais. Gente, quando eu falo de fé, são tantas coisas que nós podemos adicionar, mas eu vou ficar nas 4 que Jesus me deu, amém? E amém por isso, glória a Deus. Nós vamos falar sobre os pontos. Mas o legal disso tudo é que chegou num momento que eu fui fazer o que eu já estava fazendo todos os meus dias. Saí, fui descer, Paulo, eu vou dar uma caminhada, vou fazer minha atividade. Mas quando eu desci aquele dia, o Senhor me chamou, ei, vem pra cá que eu quero falar com você. Aí a coisa mudou. Porque eu me senti como tivesse, sabe quando pai e mãe, é assim, quando a gente era pequeno, desce pra ir brincar, pra ir pro parquinho, pro play, você faz o que vive teus dias, né, brinca e tal, mas tem uma hora que o pai e a mãe chamam, sobe, não tem? Ó, acabou, sai da rua, vem, você faz isso, né? Chegou a hora, acabou. Ou quando o pai e mãe quer tratar algo sério, vem que eu quero falar com você. Foi assim que eu me senti. Vem que eu quero falar com você. E aí eu já fiquei, eu vou usar uma palavra que a mídia digníssima usa, fiquei mexido. E eu não tenho essa expressão, né? Homem é mais prático. Não, o senhor fala, a gente reflete, fica pensativo. Mas naquele dia eu cheguei no quarto, aí eu voltei da caminhada, já cheguei com lágrima nos olhos, aí eu cheguei na cama, amor, eu tô mexido. Simplesmente porque ele me chamou. E o que eu quero falar para vocês é que o Senhor está chamando a sua igreja. Não é o Jonatas para sair do parquinho, parar de brincar no parquinho, que tudo bem. Você tem teus dias, vai se divertir, fazer as suas coisas, né? Tomar as decisões, trabalhar. Mas se nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, amém? Nossa vida pertence a Ele. Quem tem autoridade sobre nós como papai e mamãe? Ele tem autoridade para falar, vem aqui, sobe, que eu quero falar com você. E o Senhor tem chamado a sua igreja para falar que é um tempo de oração. É um tempo de oração, meus irmãos, onde não é o que eu e você vamos ficar falando ou pedindo, mas é um tempo de parar e ouvir o que Ele tem a falar. Tudo bem nós pedirmos, nós clamarmos, nós suplicarmos, nós agradecermos, isso tudo é bom, é louvável, aquela oração em gratidão, o pastor falou sobre isso na virada. O altar de adoração em gratidão que Noé construiu, né? Nós podemos construir tantas coisas,
Mas uma coisa é necessária: entrar nesse lugar, que é Mateus 6, amém? Entra no teu quarto, né? No lugar em secreto, fecha o quê? A porta. Me lembro da gente ter falado isso aqui, e quando a gente está lá, Ele está lá. Amém? Então uma coisa clara para Jesus Hope, eu falo isso no nome do Senhor, não é o Jonas, é a palavra do Senhor. O Senhor tem nos chamado para um tempo maior de oração, amém? E Ele já tem feito isso, eu posso compartilhar com vocês no grupo que nós temos, com a liderança com os pastores, estamos vivendo esse tempo de oração pela casa, pelos projetos, agora uns pelos outros desde o ano passado. E o Senhor tem nos chamado e tem esticado cada oração ali no zap, né? Bota a oração, dá-lhe oração de 15, 16 minutos, de 8, tem de todos os tipos. Tem de 1 minuto, tem de tudo. E, glória a Deus, importa que haja oração, amém? Porque é nesse lugar que nós ouvimos o Senhor e buscamos a instrução para o ano que nós vamos viver. Amém? Então, meus irmãos, não busque só... Deus tem falado sim nessa casa, o pastor pode liberar uma palavra, mas Deus tem uma palavra para você. Busque no Senhor esse lugar, amém? E outra coisa que o Senhor já me apertou foi aquilo que o Sandrinho falou semana passada. Pastor Sandro. Sandrinho, meu irmão. Meus irmãos, todos aqui sabem a palavra que a Jesus Hope carrega, a palavra do Senhor que a Jesus Hope carrega. Todos nós sabemos, né? A palavra do bom samaritano. Fica em Lucas, pelo menos a gente vai geralmente em Lucas 10, né? E ele fala sobre o amor, e ele falou semana passada sobre o atleta. Eu fiquei refletindo muito sobre a palavra dele no domingo passado, porque eu entendi claramente o que ele quis dizer nos dias, porque tem coisas que nos atrapalham na corrida, né? Um atleta, seja um tênis, algo que te incomoda, uma dor, só você sente. Uma coisa que eu pude ver nos dias, nos treinamentos que cada um faz, né? No meu caso, um atleta, que cada dia é um dia diferente. Cada dia é uma porção nova. Cada dia é uma maneira que você se encontra. Nem sempre você está bem, nem sempre você está 100%, mas uma coisa é certa, o que não mudou. Houve dia e houve noite, amém? Isso não mudou. Mas o importa é permanecermos na palavra dele. E é importante, meus irmãos, vou até pular aqui, vamos pular. Nós crermos que a gente carrega essa palavra de Lucas 10 do bom samaritano. Só tem um detalhe aí, eu vou entrar já no tema, mas eu não posso deixar de falar. Porque muitas vezes nós, realmente, o bom samaritano, o homem estava ali ferido, passou o sacerdote, passou o levita ao lado, né, ao largo, e veio o samaritano, o bom samaritano. E muitas vezes nós nos vemos somente como um bom samaritano. Ou alguns como homem ferido, mas a maioria, não posso afirmar, claro que não vou afirmar, mas se você está bem, você não se sente ferido. Amém ou não amém? Se você está bem, tu não se sente ferido. Obviamente, eu não sou homem ferido, mas você vai ser, não, eu vou ajudar, eu sou o bom samaritano. E meu irmão, a gente não se identifica com o levita e o sacerdote, que passa ao largo, que passa e não vê. E nós precisamos aprender mais sobre o amor. A palavra está tão estampada, né? Bom samaritano. Meus irmãos, só temos a condição de fazer, de praticar essas obras através do amor de Jesus. Não é só eu pegar e estender a mão. O meu coração precisa chegar primeiro que minha mão. Se meu coração não está lá, eu não tenho mão nenhuma. Amém? Bom, vou passar para... O dia que os pastores quiserem falar mais sobre essa palavra é com eles, né? Eles que receberam a palavra, estamos vivendo, amém. Eles apertam um pouquinho mais vocês. Mas isso me apertou. Porque é o que eu falo para um amigo. Eu me acho bom demais, cara. Nós temos a mania de achar bonzinho demais, sabia?
A gente nunca bota o espelho pro lado feio, é sempre pro bonito. É como se a gente pega uma foto, vou ilustrar bem, é como se a gente pega um telefone para fazer a selfie. Quem aqui não procura o melhor ângulo para ficar bonito? Levanta a mão aí, ó. Não mente não, misericórdia. Né? Você pega assim, você vai pegar de primeira a lente de baixo para cima, primeiro que fica papada, né? Ninguém quer a câmera de baixo para cima. Você vai buscar o melhor ângulo para mostrar algo que possivelmente você não é. Tá até teu rosto ali, mas tem a papada. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu estou falando algo, mas é algo sério. Nós nos achamos bonzinhos demais, com auréola, asinha, praticando as boas obras. Voltando à jornada da fé, eu quero falar para vocês. Deus colocou no meu coração, e isso rasgou para mim em 4 pilares, né? Para mim, fundamentais. Eu vou ler com vocês. O primeiro pilar, o primeiro fundamento, crer que uma só palavra basta. Na jornada da fé, nós precisamos crer que uma só palavra basta. Quando cremos nessa palavra e nós caminhamos sobre ela, nós estamos dizendo com as nossas vidas, com aquilo que nós estamos fazendo, construindo, falando, edificando, de quem é a autoridade. Eu estou dando a minha credibilidade, estou me submetendo, eu estou de acordo com aquela palavra. Então eu creio somente nessa palavra. E aí, eu queria usar 2 exemplos. Eu vou passar rápido por Noé, que o pastor pregou, né, sobre isso. Todo mundo fala, já ficou muito claro, os pastores pregando sobre Noé, dedicando uma vida de 100 anos, construindo a arca, edificando, trazendo, e o Senhor, né, guardou a sua família e sua casa, e aí passou os 40 dias, 40 noites de chuva, e desceu as águas, e aí ele, e aí, secou, não secou, vamos mandar o corvo, vem, e manda o bichinho de novo, e vai, e volta, e ok, né? Amém? Até aí, eu estou resumindo. E aí, chegou um momento que a pomba, quando ele viu a pomba, não voltou, né? Ele até então estava se movimentando para ver se, né, o que ia acontecer, se dava para sair ou não, e o Senhor fala, Noé. E aí, então o Senhor chama Noé. Eu estou falando isso, gente, por quê? Porque, aí eu vou abrir um parêntese. A galera dos jovens começou a leitura bíblica anual, amém? 365 dias no ano. Se a igreja quiser participar, a gente manda o link, bota para o pessoal, mas estamos participando para ler a Bíblia inteira no ano. E é legal que você volta ali em Gênesis, né? E você começa, cara, todas as vezes a palavra é nova diante dos olhos, né? E aí a gente estava meditando nisso, veio a palavra, enfim. Então, Noé creu numa palavra, amém? A sua vida apontou para esse lugar durante toda essa jornada de construção da arca, até o dia que o Senhor chamou, ok? E eu queria usar o outro exemplo, aí eu só queria abrir, Thaisa, em Lucas 7. Nós vamos usar o exemplo do centurião. Estamos falando sobre crer que uma só palavra basta. Eu vou ler daqui então. Lucas 7. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava um servo de centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, estava por pé da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um, vai, ele vai, e outro, venha, ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se
dele e, voltando-se para a multidão que seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Meus irmãos, já estamos num outro tempo, tempo que Jesus caminhou entre nós, amém? E a palavra do Senhor é a mesma. E um homem que ouviu falar de Jesus falou: não sou digno, mas se tu disser uma palavra. Ele reconheceu a autoridade e ele falou aqui sobre submeter. Eu acho. Aqui, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Ou seja, quando a gente fala sujeito à autoridade, meus irmãos, se nós cremos que uma palavra basta, e amém, nós cremos nessa palavra? Agora tem um detalhe, nós cremos. Amém, Jesus, eu creio na tua palavra, o Senhor é fiel na minha vida, o Senhor me resgatou, me limpou, estou hoje com meus irmãos, glória a Deus por isso, estamos bonitos, cheirosos, louvando ao Senhor. Mas tem um segundo ponto onde eu quero entrar: submeter-se à palavra. E aí nós podemos colocar um submeter-se ao processo, que é o segundo fundamento que eu queria falar nessa noite sobre a jornada da fé. Primeiro fundamento, crer que uma só palavra basta, amém? Nós não precisamos que fale outra palavra, ou buscar palavra em alguém, ou uma oração, só uma palavra basta. Segundo fundamento, submeter-se ao processo. Não é fácil. É fácil? Não é fácil. Só o Senhor na nossa vida. Agora, quando nós colocamos para submeter onde o Senhor tem nos ajudado, o Senhor nos auxilia através do teu Espírito, Ele tem falado. Mas quando as situações vêm diante de nós, aí aqui é a prova. É a prova dos 9. Por que eu vou falar para vocês? Eu estava no dia da minha atividade, vou sempre colocar um testemunho. Gente, Deus fala tanto comigo, então eu vou precisar falar, amém? Deus fala com vocês também, o tempo inteiro. O Senhor abre os nossos olhos. Teve um dia que eu cheguei, fui caminhar e encontrei uma turma lá na praça. Falei, poxa, hoje eu não queria falar com ninguém. Já vi de longe, já cocei a cabeça. E aí ele já assim... Glória a Deus, vamos lá, mais um dia de comunhão. Eu só queria botar o fone e correr, mas naquele dia eu queria treinar, né? Vamos lá. Quando eu cheguei, a primeira coisa que ele me perguntou: tu faz escada? Rapaz, já fiz. Então hoje tu vai fazer comigo 2 tiros. Mal cheguei lá na pracinha. Mal cheguei. Não vou malhar aqui, tá? Malha aí que eu tô te esperando. Beleza. Não, vamos fazer as 3 escadas. Tem as escadas na Praia da Bica, que elas são grandes, né? E eu caminho lá tantos anos. Nesse dia eu conheci as 3 escadas, porque eu só usava uma. Eu só andava em uma escada. E eu cheguei, não, essa aqui é mole, essa aqui eu já conheço. Não, mas hoje você vai fazer tiro de 2. 2 em 2. Aí eu sou baixinho, minha perna, né? Para eu fazer 2 em 2. É mais difícil, né? Aí eu fui 2 vezes, tá bom, primeiro tiro, fui, desci. Na segunda vez, no terceiro bloco eu já tava, caramba, minha perna, não, vamos. Ok, desci. Em resumo, fui na segunda escada, que é a maior, e a terceira maior ainda. O que eu quero falar para vocês? O Senhor, quando Ele nos chama, nos dá uma palavra, você se submeteu, ok, agora tu vai andar e eu vou te levar a novos níveis. Tem lugares que você passou, mas a passada agora vai ser maior. Agora você não só vai, você vai voltar, vai levar um outro contigo. E, gente, incomoda, porque começa a doer, tu fica cansado, a perna treme. E é o processo que a gente se submete. Para quê? Para ficar mais forte. Para aguentar mais aquilo que Deus quer colocar sobre as nossas vidas. Então é necessário crer na palavra, se submeter e avançar nesse processo. Porque, meus irmãos, creia no nome de Jesus, Ele quer nos fazer romper em todas as áreas.
Não é só em uma área. Eu estou usando um exemplo físico, mas Ele quer nos esticar no nosso emocional, no relacionamento interpessoal, no amor. Esticar, a gente já falou, o amor ganhar forma. Misericórdia, que difícil, meu amor, ganhar forma. Estou meio deformado ainda. Mas o plano e o projeto original está pronto. Ele vai fazer. Basta nós obedecermos a sua palavra. Amém? Tem outra coisa que dentro desse mesmo lugar do processo, tô vendo aqui o meu amigo da bike. Nossa, subir de bike é difícil. É bravo, mas caminho corre mais do que uma galera aqui. Meus irmãos, Deus quer e vai nos esticar. Vou repetir. Deus quer, já está nos esticando. Amém ou não amém? Deus já está nos esticando. É só olhar para a minha vida, olha para a tua vida agora, olha para dentro, vê se tu não está sendo esticado, meu irmão. Ó, que graças a Deus, ó, a misericórdia do Senhor, você está sendo esticado, Ele quer mais de você. E vou te falar, vai vir mais para fora. Vai vir, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na tua vida, amém? Vamos lá, terceiro passo, 8h15. Eu coloquei um terceiro tópico aqui falando sobre o que não fazer na jornada da fé, né? Mas na verdade eu queria até colocar aqui quais são as nossas práticas, quais têm sido as nossas práticas na jornada da fé, porque ela aponta para algo, né? A nossa vida, aquilo que nós estamos construindo aponta para aquilo que nós estamos crendo, amém? Então, o que nós temos construído? O que nós temos edificado no Senhor? O que nós estamos abrindo mão? Quais são as nossas renúncias? Gente, todas as características e as nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo, apontam para onde nós estamos nessa caminhada de fé. Amém? Se você, meu irmão, se converteu tem um ano, amém. Você está no teu tempo, está no teu processo, está no propósito de Deus na tua vida. Você se converteu há 2 anos, há 3 anos, não sei, 30 anos. Cada um está no seu processo, amém? A construção vai ser diferente. 1 Samuel 24, 1 Samuel 24, 8 ao 10. Essa eu vou precisar de você, hein, Thaís? Ih, gente, pulei aqui, hein? Mas vai dar tudo certo. Ah, mas vou fazer igual no louvor, vamos viver. Glória a Deus. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se prostrado com o rosto em terra e disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-te mal? Hoje o rei pode ver com os teus próprios olhos como o Senhor te entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu poupei, pois disse: não erguerei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Meus irmãos, na jornada da fé, nós precisamos saber o que fazer e o que não fazer. O que fazer é buscar a direção do Senhor. Mas o que não fazer é fazer aquilo que eu e você nós queremos com a nossa vontade, nem com os conselhos onde não tem a direção de Deus. Por quê?
esse momento aqui, Davi já tinha sido ungido na casa dele. O profeta já tinha ido lá, levantou, derramou óleo, abençoou. O cara já estava entrando em guerra, já estava passando cerol em todo mundo, já estavam falando do nome dele, e ele já estava conhecido. Mas tem algo especial e maravilhoso em Davi, que revela um coração que se submete à palavra, que se submete à vontade e à soberania do Senhor. Por mais que ele já seja ungido, já estava prometido aquilo que o Senhor ia fazer. Amém ou não amém, meus irmãos? Davi já tinha sido ungido. A palavra já tinha sido liberada, mas Davi temia o Senhor. Então ele não tomava as decisões, não fazia aquilo que ele achava. No momento, ele poderia identificar naquele momento, olha que oportunidade que Deus me deu para tirar a vida do Saul e assumir o trono. Não existe atalhos no processo. Mas sabe por quê? É um homem que buscava instrução no Senhor. É um homem que cria em uma palavra, que se submetia, que ouvia a voz do Senhor por meio da oração. O seu coração estava se deleitando na presença. Então buscava instrução do céu para a vida dele. Um outro exemplo do que agora não fazer, eu quero falar que a gente lendo, né, Gênesis, e eu li o momento que Moisés sobe para escrever, né, que o Senhor está dando para ele o que? A instrução, dando os 10 mandamentos. Olha que interessante, né? Todo mundo vai falar dos 10 mandamentos, e o Senhor fala com Moisés, tem aquele papo, aquele desenrolo face a face, mas lá embaixo, o que está rolando com Arão e o povo de Deus? O que está rolando lá embaixo com Arão? O pessoal preocupado, Arão, Moisés morreu, deu rolo, cadê o cara? Já se passaram tantos dias que não, precisamos o quê? Aí a palavra diz, precisamos adorar outros deuses. Aí o que Arão, sem instrução, sem buscar, o que ele faz? Toma os objetos, o ouro, vamos trazer aqui, vamos juntar, fundir, fazer, construir. Olha o que Arão está fazendo, para o povo. Construiu um altar de adoração com um bezerro de ouro. Olha a situação. Meus irmãos, eu quero falar aqui uma coisa. Todas as vezes que não buscamos a instrução do Senhor, é muito provável que eu e você venhamos a construir um bezerro de ouro no lugar da vontade do Senhor. E o bezerro de ouro, né, algo que você está pegando aqui e está vendo. O bezerro de ouro muitas vezes pode ser você, a tua vontade, a minha vontade. E eu me coloco nesse lugar, ainda boto num estandarte aqui, ó, uma vontade do Senhor que eu prevaleça. Você pega, falta de instrução de quem não tem intimidade, ouviu algo do povo sem buscar o Senhor primeiro. Então, meus irmãos, no nome de Jesus, que no ano de 2026 não venhamos a levantar bezerros de ouro na nossa vida. E o pior ainda acontece. Deus fala com Moisés, tá na hora de descer. Acendeu a ira e Moisés, ainda além sabendo, o Senhor suplicou, né? Não faz isso, não, calma aí, segura a ira um pouquinho. Vou descer, então desce lá, então. Olha lá, quando chegou, viu aquele alvoroço. Josué estava com ele, desceu. Peraí, tá rolando, tinha música alta rolando. Estavam felizes e alegres, com um bezerro de ouro, hein? No meio do povo, Moisés chega. Arão, o que você fez? Aí eu quero apontar alguma coisa para mim e para os irmãos. O migué que Arão deu foi o seguinte, olha, pessoal, sabe como é que é esse povo? Vieram, falaram, a gente pegou, juntou tudo, jogou, surgiu um bezerro de ouro, surgiu, Olha o migué, estava aí, surgiu, apareceu. Meus irmãos, a gente tem coragem de levantar e dizer que a gente não fez aquilo ali? Misericórdia. Sabe o que acontece? Todas as vezes que a gente constrói algo errado, se responsabilize por aquilo que você está fazendo. Homem e mulher, né, de Deus. A palavra é sim, sim, não, não, amém?
A palavra é sim, sim, não, não. Muitas vezes a gente quer ser tão espirituais, mas não tem uma atitude de falar para o irmão, não. Vou falar sim, vou. Aí a minha tua atitude não está condizendo com a jornada de fé que eu estou crendo. Tudo bem se de repente não está levantando, eu quero passar do bezerro de ouro. Ficou claro, né? Vou passar. Aí sabe o que acontece? A gente, voltando lá no, me lembrei agora, no Bom Samaritano, né? Não, eu ajudo os irmãos, ó. Faço aconteço, toco o teclado e tudo. Misericórdia. Meus irmãos, porque eu pensei essa semana, falei, nossa, a gente precisa amadurecer tanto no Senhor, porque tem coisas louváveis que nós fazemos debaixo até da palavra, praticando a palavra de Deus, que eu diga, praticando a palavra que está aqui o nosso manual. Meus irmãos, tu ora pelo irmão, abençoa, chama, discipula, admoesta, ora junto, vai no telefone, chora. Meu irmão, eu vou falar uma coisa tão simples. Então, eu fui, não é da minha atitude, mas eu vou falar o porquê. Eu pensei, nossa, a gente faz tanta coisa, mas na hora de dar o dinheiro pro flanelinha, tu finge que não veio e vai embora. Eu tinha pensado isso nessa semana, não sei porquê, mas eu tenho um hábito até de pagar. Não estou falando para vocês que eu sou bonzinho porque eu pago, não. Não é isso que eu quero falar, não. Sabe o que o Senhor falou para mim? É necessário fazer o que precisa ser feito. Aí eu estava dormindo, não escutei nada. No outro dia, o cabideiro do nosso armário, da parte da Paola, puf, lá no chão, falei, caramba, eu acordei já um trabalho, Senhor, me ajuda. Eu vou ter que sair, amém, vamos lá. Fui lá na Madeirama, cheguei, estacionei do outro lado, primeira coisa que eu faço, cadê o flanelinha? Já olhei e falei, tá bom. Fui lá, atravessei, comprei o negócio, voltei. Aí cadê o cara? Não achei o cara. Não, vou achar o cara. Achei, o cara batendo um papo lá. Eu gritei ele, né? Bem, meu irmão. Fui lá atrás do cara, para pagar o cara. Fazer o que precisa ser feito. Gente, eu não estou falando nada demais aqui, estou falando algo. Mas deixa eu falar algo que o Senhor ministrou no meu coração. Todas as vezes, eu vou usar o exemplo do flanelinha, mas meu irmão, pega para você em outros exemplos. Todas as vezes que você finge que não vê e vai embora, você está fazendo todas as responsabilidades eclesiásticas, cristãs, espirituais, mas você não paga, meu irmão, é porque você não está dando a palavra, mas você está tomando o que não é teu. Você toma o que não é teu. Sabe qual é o nome disso? É roubo. Só que pra gente, a gente não usa essa palavra. É tão... Eu roubei o cara. Não. Sabe, a gente tem que olhar pra gente desnudo e ver assim, olha o que ainda tem dentro de mim. Gente, eu estou usando exemplos, não sei se faz, não estou preocupado em saber. Se alguém faz, passa a pagar, não é o problema pagar a pessoa. O importante é o que está aqui dentro. A gente não consegue dar nome às coisas feias nossas. Tu não consegue falar, eu não consigo, que o Jonas construiu um bezerro de ouro. É meio escandalizador, né? Mas é tão simples. Vou repetir, todas as vezes que eu não busco a instrução do Senhor na palavra, não me submetendo à palavra, não praticando a palavra, não submetendo ao processo e fazendo aquilo que eu quero, eu estou diretamente dizendo que Ele não tem autoridade na minha vida, fazendo o que eu quero e estou levantando um bezerro de ouro. Ou seja, eu não estou dando a Deus a autoridade, o louvor e honra a quem merece na nossa vida. E que jornada de fé que eu estou caminhando, meus irmãos. Amém? Tá, César que é de César. A gente podia explorar tanto ainda nesses assuntos, né? E o quarto e último ponto, a gente teria tantos, mas para a jornada de fé, vamos só relembrar, crer que uma só palavra basta, submeter-se ao processo, saber o que não fazer, ou seja, buscar a instrução do Senhor, amém? E o último, um coração quebrantado, um coração moldável. Eu botei entre parênteses aqui para mim,
as características de Jesus. Não tem como eu não passar por essa palavra falando da jornada da fé e não apontar para aquele que se esvaziou de toda a sua glória, que se humilhou, que serviu. E uma das maiores características que nós podemos encontrar em alguém que está na jornada da fé é a humildade. As características do Senhor, até anotei algumas: a humildade, mansidão, misericordioso, compaixão, servo, amável, amigo, leal. Tem tantas. Thaís, abre para mim Filipenses 2, capítulo 2, né? Do 1 ao 11. O que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Que nessa jornada de fé, não há como nós não parecermos como Jesus. É necessário que esses processos que nós venhamos estar passando, submetendo, vivendo, praticando, as nossas atitudes e a nossa vida reflita Cristo, o autor e consumador da nossa fé, amém? Portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar o de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, nós fomos viver para esse evangelho. Aquele que nos amou primeiro se esvaziou de toda a sua glória. Mas uma coisa é necessária, e nós já temos o que nós precisamos: a ajuda do Espírito Santo. É só por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, não tem como, vou usar o exemplo, não tem como eu subir a escada lá 2, 3 vezes, levando o irmão, ajudando o bom samaritano, se submetendo, fazendo, acontecendo, obedecendo, não construindo um altar, um bezerro. Não há como fazer todas essas coisas sem a ajuda do Espírito Santo. Meus irmãos, não é por meio de nós, não sou eu e você que vamos fazer algo, não somos bonzinhos, a nossa carne é má, a nossa carne é ruim. Esse corpo aqui, meus irmãos, é só o Espírito, só submetendo esse corpo, os nossos pensamentos, as nossas histórias, as nossas cicatrizes, os nossos traumas, as debilidades, as mazelas, é apresentando tudo isso ao Espírito Santo. Aí, meus irmãos, nós temos a condição de nós caminharmos nessa jornada da fé. E, meus irmãos, Deus já preparou todas as coisas. Para a glória de Deus, nós vamos romper em 2026, não em coisas somente terrenas, mas Ele quer abrir os olhos do entendimento, Ele quer abrir o nosso coração. O Senhor quer fazer algo mais, o Senhor quer nos esticar, quer levar para subir, não subir 2 vezes a escada, não 10 vezes a escada, e vai ajudar um ao outro, vai levantar, vai carregar. Aquele que estiver mancando vai pegar de um lado. Meus irmãos, é só nós pararmos de olhar para dentro e nós olharmos para o lado. Quantas vezes nós queremos caminhar a nossa jornada da fé sozinho, sem olhar para o lado? A gente às vezes não quer parar a nossa passada para esperar o irmão chegar. Jornada de fé sem amor aí não existe.
não caminha se não tiver o amor. Vamos só, vou fechar, não está aqui não. 1 Coríntios 13. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como sino que ressoa, como símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os ministérios e todo o conhecimento, tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver o amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e relacionava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo como um espelho, mas um dia veremos a face. Agora conheço em parte, mas um dia conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, o amor. Meus amores, meus irmãos, Senhor, amém. Eu vou chamar de profetizar, meus amores. Senhor, eu estou precisando amar mais, me ajuda. Alguns eu amo mais, outros mais ou menos, mas o Senhor vai me ajudar, amém. Se não tiver o amor, do que vai adiantar a nossa jornada de fé? A nossa jornada, a base da nossa caminhada de fé, aquilo que a gente vai caminhar, é o amor do Senhor, é o que Ele está fazendo dentro de mim, de você, amém? Não tem como eu crer na palavra e não ter o amor, não tem como me submeter na palavra e não ter o amor, não tem como ter as boas obras e não ter o amor, ou, no final aqui das contas, um coração quebrantado, o coração humilde, aquele que reconhece que necessita e depende do Senhor nas nossas vidas, amém? E é nesse lugar onde Jesus Cristo é louvado, exaltado. É nesse lugar que nós encontramos tudo que nós precisamos, amém? Ele é a nossa porção. Então, meus irmãos, que em 2026 nós saibamos exatamente o que pela fé nós estamos construindo na nossa jornada de fé. O que nós precisamos é crer que há uma palavra, e essa palavra é viva e poderosa, e nós vamos caminhar sob essa palavra. E essa palavra irá se cumprir, porque é o Senhor que disse, não sou eu nem você, mas é necessário submetermos, abrirmos mão, renunciarmos, trazermos o desconforto para perto, é necessário. É necessário fazermos somente aquilo que o Senhor tem apontado para nós, não fazermos o que nós queremos, porque se fizermos o que a gente quer, nós vamos levantar o quê? Um bezerro de ouro, um altar de adoração a outro Deus, e não é o Deus o qual nós temos crido. Então, meus irmãos, eu começar por mim, nós precisamos nos arrependermos de todas as coisas que nós fizemos, construímos, decidimos sem a direção do Espírito Santo. Feche teus olhos. Nós vamos ter uma oportunidade de nós orarmos. Eu vou orar, mas faça a tua oração. Coloque o que o Senhor já apontou no meio dessa palavra, aquilo que o Senhor já falou claramente diante dos teus ouvidos, aquilo que precisa ser mudado, as decisões que precisam ser tomadas, o caminho que precisa ser trilhado, coloque diante do Senhor.
Peça que Ele abra os teus olhos. Meus irmãos, uma oração sincera vale mais do que tanta obra que a gente faz sem o Senhor. Jesus, eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos deu a palavra de vida eterna, Jesus. Obrigado pelas tuas palavras que instruem o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor tem aparado as nossas arestas. Obrigado porque o Senhor tem moldado o nosso coração. O Senhor tem nos expandido de dentro para fora. Jesus, obrigado pela oportunidade de corrigirmos rotas nesse momento. Espírito Santo, se há alguém que tomou uma decisão errada, Espírito Santo fala. Nós precisamos do Senhor para consertar as nossas rotas e caminharmos em direção à verdade e à luz da Tua palavra. Espírito Santo, eu peço a Ti, Jesus, fortaleça-nos, abre os olhos do entendimento, o nosso coração, tira toda a incredulidade nesse momento, Pai. Aquilo que a gente acha que é o nosso eu, mas é a Tua voz já falando e chamando Teus filhos para caminhar debaixo da Tua palavra. Espírito Santo, clamamos pela Tua sabedoria. O Senhor é a sabedoria. Clamamos pela paz. O Senhor é a paz. Fortalece a mim e meus irmãos nessa caminhada, na jornada da fé, Jesus. Estica os nossos passos. Traga, Jesus, se possível e necessário, os ajudadores, aqueles que vão amparar, aqueles que vão ajudar, vão levantar nas mãos, vão ser um apoio. Pai, no nome de Jesus, cada palavra, oração, seja o que for, eu sei que o Senhor já preparou todas as coisas. E te damos graças, Senhor, por esse ano que o Senhor já está fazendo em nossas vidas. Por cada romper. Jesus, nos submetemos à Tua autoridade, Senhor. Estamos em uma igreja que reconhece o Senhor como Senhor Salvador, como um Deus que pode tudo. O poder está em Tuas mãos, meu Deus poderoso. Resgata-nos com o Teu braço forte, Pai. E nos leve a esse novo nível de entendimento, maturidade, intimidade com o Senhor. Nos leva como igreja a entender, discernir a Tua palavra. A Te encontrar no ambiente de oração, Pai. A ouvir tão somente a Tua voz. Eu peço a Ti, Espírito Santo, cale as vozes contrárias. A confusão em cada mente caia por terra no nome de Jesus. Cada grilhão corrente que prende pensamentos de mal, pensamentos de morte, sejam agora subjugados ao poder do nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Renova a alegria da salvação, a vida, a proposta de vida eterna, a proposta de plenitude pelo Espírito Santo, a vida abundante aqui nessa terra entre os irmãos, na comunhão do Teu Espírito. Pai, nos liberta de todas as amarras do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, renova-nos. Renova-nos nessa noite. E nos dê um espírito pronto a obedecer-te, Pai. Entregamos a Ti esse momento. Obrigado por cada coração disponível aqui nesse lugar. Obrigado por cada palavra liberada, Jesus. Recolhe as orações dos meus irmãos, a minha oração, Deus. E que se cumpra todo o Teu bom propósito em nossas vidas, no nome de Jesus.
Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Que possamos ter os nossos olhos nesse lugar. Glória a Deus. Os olhos fitos no Senhor. Temos esse lugar de descanso. Aleluia. Todas as coisas, meus irmãos, eu queria finalizar. Todas as coisas estão preparadas. Tudo que nós precisamos, inclusive o lugar do descanso. Então, meus irmãos, aproveite esse lugar que é aos pés do Senhor. Amém? A gente falou das atividades, de esticar, mas também tem esse lugar de contemplar a bondade, de sermos abraçados, consolados, renovados. Quando eu estava orando aqui, o Senhor me mostrou sobre a alegria. O Senhor quer devolver a alegria do seu povo. Sabe aquele sorriso? Tá dando tudo errado, tá caindo, mas a gente está com um sorriso no rosto, porque a gente crê que Ele é vivo. Muitas coisas nos tiram desse lugar, é verdade. É difícil, não é fácil. Nosso semblante cai, mas, meus irmãos, pelo Espírito Santo, nós vamos aprender a viver esse lugar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Fica com essa palavra. Na jornada da fé nós seremos esticados, hein? Glória a Deus.